Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega nesse dia primeiro desejando um feliz ano novo a toda a nação Alviverde. E sim, a gente chega com muita informação do nosso Verdão, esse mercado da bola que tá agitadíssimo. Então a gente vai trazer um corte aqui do Facicani falando muito sobre a zaga, rapaziada. Sim, o Palmeiras vai aumentar a proposta pelo Nino, ele confirma aí que a proposta anterior foi de 8 milhões, e o Zenit quer 10 milhões e sim, o Palmeiras vai chegar nesse valor. Então muito provavelmente o Nino feche com a gente. Ele vai falar também sobre o camisa 5, rapaziada. Muito bom de bola que tá na vista, tá na mira do nosso Verdão. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Então sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Palmeiras define que Nino ou Joaquim serão os alvos do clube para a zaga em 2026 nos próximos dias. Mas por outro lado, o grande sonho que o técnico Abel Ferreira tem de ter um grande camisa 5 pesado, um cara experiente, um desses nomes que o Palmeiras monitora no mercado, pode não querer voltar à América do Sul e permanecer na Europa por causa de uma grande proposta de um gigante italiano. Quanto isso e tudo mais pra vocês aqui neste vídeo, tá bom? Eu sei que muita gente queria que o mercado da bola do Palmeiras estivesse mais efervescente, né? Com grandes jogadores chegando, aquela coisa arada toda e grandes reforços. Por enquanto, o único jogador confirmado, fiquem tranquilos, confirmado para 2026, se apresenta com o clube na reapresentação da equipe na próxima semana, vai ser o volante Marlon Freitas, que o Palmeiras pagou 5 milhões e meio de euros na negociação para ter o atleta que estava no Botafogo e, portanto, o Marlon Freitas é o primeiro reforço. O que isso não significa que o Palmeiras vai deixar de contratar aquele chamado camisa 5, aquele volante de mais marcação para ficar próximo à zaga. O Marlon Freitas é um segundo volante. Lembrem que eu falava para vocês nos vídeos, ele sempre jogou ao lado com um parceiro de marcação. Fosse o Alan nessa última temporada aí com o Botafogo, ou então o próprio Gregory que está no Al Rayyan do Catar, mas ele sempre teve um parceiro de contenção, até porque ele é um jogador que se manda mais à frente, é ótimo pro Palmeiras, belo reforço, mas não é o cara para jogar de camisa 5. O Palmeiras ainda busca um jogador nessa posição, e neste vídeo aqui vou contar para vocês uma informação que pode deixar o pessoal com a pulguinha atrás da orelha, mas ao mesmo tempo vou tentar tranquilizá-los, tá bom? Porque dá pra gente começar o conteúdo quase que estourando aquele chamado champanhe. Vamos estourar champanhe antes da hora? Comemorar. Porque o Caio Paulista, que muita gente estava preocupado aí, pô, o Palmeiras não sabe o que fazer com esse cara. Aliás, uma contratação horrorosa, né? Quem foi o gênio com J que contratou esse cara por 5 anos de contrato? Palmeiras só fez a contratação para pirraçar lá o São Paulo. Uma coisa bizarra a contratação de um atleta que não jogou nada no Atlético Mineiro, não jogou nada no Palmeiras e agora está de malas prontas lá pro Grêmio, que vá com Deus que o Grêmio pudesse até dar uma grana pra contratar em definitivo, porque é um baita de um bagre, joga nada, só atrapalhou por onde passou. Então essa é a primeira notícia confirmada, nem merece mais muito conteúdo em relação a ela, né? Já falamos. Ó, tchau. Caio Paulista vai jogar no Grêmio mais um ano. O problema é que o Palmeiras ainda segue com contrato com essa coisa aí. Enfim, então pelo menos é mais uma temporada pro Palmeiras entender como que não se deve fazer negócio por jogador meia boca, tá certo? Outra informação importante, atenção essa aqui. Muita gente tá sendo pega de surpresa. Ah, o Chelsea, porque quer contratar o Vitor Roque, porque um site espanhol lá de 5ª categoria falou que a imprensa local já tá dando como certa a negociação. Pessoal, o que eu tenho de informação até agora é que o Palmeiras não tem nenhuma pretensão, nenhuma, de vender o Vitor Roque nesta janela. Tá bom? Aliás, o que o Palmeiras planejou para o Vitor Roque é mais uma temporada de alto potencial para tentar segurá-lo no meio do ano e vender aí sim no final de 2026. Esse é o sonho do Palmeiras. É difícil? É, porque a gente sabe que às vezes o mercado da bola é bastante cíclico. Mas o Palmeiras tem como plano, em primeiro lugar, se for para vender um dos atacantes, é o Flaco Lopes quem está na lista de saída. Chegando uma grande proposta boa, esse o Palmeiras
faz negócio. O Vitor Roque somente se for algo muito estratosférico. Como eu disse pra vocês, até em um conteúdo recente aqui no canal, dessa semana no vídeo que eu falei da contratação do Marlon Freitas, puxa aqui na playlist, o Vitor Roque, o Palmeiras tem um acordo que propostas acima de 40 milhões de euros, essas são propostas que o Palmeiras sentaria para analisar. Porém, o Palmeiras conversa com o próprio empresário do Vitor Roque o seguinte, porque esse quer fazer o negócio acontecer a qualquer momento. Empresário, tá na dele, quer ganhar a grana dele. Só que o Palmeiras conversou o seguinte, espera mais um pouco, vai jogar mais, o Paulinho vai jogar ao lado dele nessa temporada, o ataque vai ser reforçado, ele deve ter um parceiro melhor, pode ter uma performance ainda mais competente, tem a Copa do Mundo pra acontecer agora, ele foi convocado pra seleção brasileira jogando no Palmeiras, então calma, tá bom? Calma, o Vitor Roque nem neste momento cogita querer voltar à Europa, como tem dito, o Vitor Roque quer voltar agora não, tá muito feliz no Palmeiras, tá bom? Então são essas as informações que eu passo. E o Chelsea também, segundo a apuração que eu tive, até inclusive quem entrou em contato comigo para falar dessa informação que ele colocou no canal dele foi o Jorge Nicola, dizendo que ele tem uma grande fonte, um cara importante, né, que entende muito dessas negociações aí de mercados europeus e um cara que lida, né, muito próximo aí com a questão da Premier League, os clubes ingleses, o Chelsea, o Arsenal e tal, o cara assegurou que em nenhum momento o Chelsea fez qualquer movimento para querer o Vitor Roque agora. Tá bom? Então, neste momento, não há nada do Chelsea para o Palmeiras pelo Vitor Roque, muito menos o contrário. Tá bom? Então, fique tranquilo você que tá, né, com essa informação aí, te deixando preocupado na virada do ano. Não tem nenhuma pretensão, Palmeiras, de se desfazer do Vitor Roque nesse exato momento. Por outro lado, vamos a outras duas informações aqui, tá bom? A respeito dos zagueiros. Fiz uma lista aqui de zagueiros, isso é tudo sugestão do Facincani, né? Apenas minhas, de análise de mercado, vocês sabem que eu gosto muito de tirar, por exemplo, o Palmeiras de novelas que fiquem por aí e mostrar que há outros nortes, outros caminhos e de bons reforços para chegar e jogar muito bem, né? Até falei a história do Botafogo aí, já que o Botafogo tá em, sei lá, um processo de desmanche, vendendo vários jogadores importantes, vai buscar o Alexandre Barbosa. Custa também cerca aí de 5 milhões e meio de euros aí, faz negócio, o contrato dele é igual ao do Marlon Freitas, terminaria aí em 2026. Então, pra mim, seria uma baita de uma aquisição, jogador líder, jogador experiente, campeão brasileiro de Libertadores, seria uma baita aquisição, uma baita zaga ele com o Gustavo Gomes, enfim, é somente uma sugestão. Até falei do Diego Costa, ex-jogador do São Paulo, muito bom atleta, atualmente no Krasnodar da Rússia, campeão, custaria cerca aí de 9, 10 milhões aí aos cofres do Palmeiras, enfim. Mas o Palmeiras definiu que outros dois jogadores que eu também comentei no vídeo estão na lista de prioridades. A primeira delas, claro, desta informação, é a do Nino. Mas essa eu já trouxe pra vocês, ó. Sei que muita gente não dá crédito, eu tô cagando e andando pra esses caras. Entendeu? Tem um monte de picareta por aí, mas não tem problema. Essa daí, vocês viram pra quem acompanha aqui as lives no canal, lá na live do Link Sport Clube, que vocês assistem em parceria aqui no canal do Facincani, as lives que vão voltar a partir do próximo dia 12 de janeiro ao vivo. Enfim, lá eu trouxe essa informação com exclusividade a respeito do Nino. Palmeiras segue com esse alvo. A primeira proposta que o Palmeiras fez, primeira conversa, ela girou em torno de 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. E o Zenit achou baixo o valor, tá bom? Então o Palmeiras vai tentar subir essa oferta. O Zenit falou que quer abrir negociação a partir da casa dos 10 milhões de euros. Então não é uma diferença muito longa não, tá bom? Dá pro Palmeiras buscar aí um acordo com a equipe russa, se de fato o Nino for esse grande cara que quer o Abel Ferreira. Por outro lado, outra alternativa, nesse mesmo padrão de valor que o Zenit colocou, é o do Joaquim do Tigres, atual vice-campeão mexicano e zagueiro do Santos. Ele é muito bom jogador, o Joaquim, tá bom? Não é um mau zagueiro. Ah, mas o Santos estava no mau momento. Ah, mas o Joaquim não tem aquele perfil de currículo vencedor como o teu Nino, campeão da Libertadores, mas é um bom jogador, experiente, conhece futebol brasileiro, ótimo na saída de bola, muito melhor que o Murilo, por exemplo. Muito melhor. Pra não dizer que o Joaquim é um pouquinho melhor também que o Bruno Fux, tá bom? Mas enfim, aí é uma questão de gosto, mas é um bom jogador. O Nino também tá numa outra prateleira, se bem que eu acho até que tem jogadores melhores, mas enfim, mas é só pra deixar bem claro. Esses dois jogadores estão sendo prospectados bem pelo Palmeiras. O Palmeiras conversa com o staff do Joaquim
e conversa com o staff do Nino para entender essa versatilidade de negociação. O Zenit é mais amarrado. Com o Tigres, pode ser que o negócio seja um pouco mais flexível. Então, vai depender agora de quais desses clubes que vão estar mais predispostos a sentar e conversar com o Palmeiras para um acordo melhor, tá bom? Mas o fato é, qualquer um desses clubes que entender que, neste momento, dá para ter negócio, o Palmeiras, então, vai acabar fechando. Então, as duas prioridades em valores que vão superar a marca de 10 milhões de euros, Nino ou então o Joaquim do Tigres, tá certo? Enfim, para encerrar, saiu uma informação importante na Sky Sport da Itália, com o grande jornalista Gianluca Di Marzio, italiano. Esse é um dos especialistas em mercado da bola por lá, tá bom? De muita credibilidade. O Gianluca Di Marzio postou, tanto em Twitter como também deu a informação na Sky Sport da Itália, que a Juventus, a vecchia senhora, está de olho no volante Guido Rodrigues, tá? Para esta janela agora de inverno na Itália. Só que eles querem o Guido Rodrigues por empréstimo até o final de 2026. Aliás, no caso, perdão, eles querem por empréstimo até o meio de 2026 e depois, claro, fazer um acordo com o atleta, haja vista que o West Ham não quer renovar o contrato com ele. Já foi avisado o Guido Rodrigues que não vai permanecer no clube inglês. Portanto, ele está disponível no mercado aí porque tem jogado muito pouco por lá. Um volantaço, pra mim, que eu falei naquele vídeo que eu gravei alguns dias pra vocês. Ele e o Jefferson Lerma, que está no Crystal Palace, ambos com a mesma situação contratual, termina no meio de 2026. Pra mim, seriam os dois grandes nomes que o Palmeiras poderia prospectar no mercado, de belíssimas alternativas para a camisa 5. Mas existe esse impasse. O problema do Guido Rodrigues é o seguinte, tá? Ele é um jogador ainda valorizado na Europa. Ele tem, claro, mais preferência a permanecer no velho continente. Só tem um detalhe nessa história da Juventus, tá? A Juve, que está se reestruturando financeiramente, ela quer, para a janela de verão deles, no meio do ano, a contratação do Sandro Tonali, baita jogador do Newcastle. O Tonali é titular absoluto da seleção italiana, jogadoraço. Então eles querem um meio-campo com Tonali e o Locatelli, jogadores que fazem parte do miolo da seleção italiana, jogadores que se conhecem bastante, inclusive, né? O Locatelli, campeão da Eurocopa, o Tonali não esteve na Euro porque estava suspenso à época, envolvido com esquema de apostas. Portanto, a Juve, como quer o Tonali, como tem o Locatelli titular, e outro atleta que está jogando muita bola por lá, que é o Khéphren Thuram, que é o parceiro do Locatelli na titularidade do time do Luciano Spalletti, a Juventus não teria espaço para o Guido Rodrigues ser titular. E o que se fala na Argentina é que o Guido Rodrigues, ele quer sair do West Ham para voltar a ser valorizado titular, como ele era no Betis. E, portanto, os lugares em que ele tem mais certeza que poderia jogar como dono do meio-campo seriam os times aqui na América do Sul, e os dois que estão monitorando a situação, Atlético Mineiro, a pedido do técnico Jorge Sampaoli, e o Palmeiras. Então, por isso que, mesmo com a informação do interesse da Juventus, essa notícia não desanima, por exemplo, a possibilidade do Palmeiras de conversar com mais afinco em relação a essa história, porque, em primeiro lugar, lembra do Felipe Anderson, que tinha a proposta da Juventus e o Palmeiras o demoveu da ideia de ficar na Itália para jogar no Verdão. Segundo, o espaço no meio-campo da Juve é mais fechado, mais restrito para ele ser titular, por causa do grande momento que vive o Locatelli e também o Khéphren Thuram, além dessa possibilidade da chegada do Tonali. Então ele seria mais um jogador do elenco e não o protagonista, como por exemplo o interesse do Palmeiras. Lembrando o seguinte, tá? O Guido Rodrigues tem como empresário o mesmo cara do Nicolas Domingues, que é outro jogador que o nome dele foi colocado no Palmeiras também, volante revelado no Vélez, passou pelo Bolonha, que está no Nottingham Forest, também sem muito espaço, mas com um pequeno problema. Ele tem contrato até 2028 e a devolutiva nesse chamado esquenta que o Palmeiras fez por esses dois jogadores foi de que o Nottingham Forest, que já fez negócios recentes com o Palmeiras justamente por causa do Ramon Sosa,
né, que custou o olho da cara pra não jogar também nada. O Nottingham Forest sabe que o Palmeiras adora pagar caro em jogador, mais ou menos, e colocou 15 milhões de euros de largada pra conversar. Então, o nome do Nicolas Domingues, por enquanto, tá fora do baralho. O Palmeiras prefere uma negociação com um jogador mais acessível financeiramente, que é o caso do Guido Rodrigues, que poderia chegar aí por um acordo no meio do ano de pagamento de luvas, alguma coisa. Ele vai lá, negocia no West Ham, dá um choradinho ali pequenininho e tá tudo certo. Lembrando, inclusive, tá, que o Palmeiras ainda tem 20% do Luiz Guilherme e o West Ham está negociando o Luiz Guilherme com o Sporting de Portugal. Então, numa dessas, o Palmeiras pode conversar sobre o percentual, repassa 5% aqui, 10% acolá, faz o acordo para ter o Guido Rodrigues antecipado e resolve a história. Então, o Palmeiras pode tentar ter alternativas para que essa negociação saia do papel. Então, essa história da Juventus, mesmo que o torcedor fique um pouco desanimado, pô, vai chegar a Juventus, é um baita time e tal, o Palmeiras já deu o chapéu na Juventus uma vez, e outra coisa, a Juventus hoje tem um espaço mais limitado para o Guido Rodrigues jogar. Então, vamos aguardar os acontecimentos desses próximos dias em relação a essas negociações de zagueiro e um camisa 5 que o Palmeiras colocou no topo da lista de contratações nesta virada de ano, tá certo? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito sobre esse mercado da bola do nosso Verdão. Então, Facincani primeiro aí falando sobre a zaga, né, cara? Que a gente precisa de um cara pra ser titular ao lado do Gustavo Gomes. Muito tem se falado do Nino, o valor dele, a gente já sabia que era 10 milhões de euros. O Palmeiras fez uma proposta de 8. De cara, o Zenit recusou. Então, assim, como a informação que ele está trazendo, que a prioridade do Palmeiras é fechar com o Nino, com certeza o Palmeiras vai chegar nesses 10 milhões e muito provavelmente vai fechar com ele. Porque, sinceramente, a segunda opção do Joaquim, ele é um bom jogador, mas eu acho que ele se equipara com o Bruno Fux, e o Bruno Fux hoje é um cara para ser reserva. É um bom zagueiro, sim, mas não é cascudo, não tem a experiência que a gente precisa. Então, para mim, trazer o Joaquim, é mais fácil botar o Fux como titular. Então, sinceramente, para mim tem que ser o Nino ou o Barbosa. Como ele falou. Na verdade, eu considero o Barbosa melhor que o Nino. É mais xerifão, irmão, muito bom na bola parada, né? Tanto ofensiva quanto defensiva. Então, assim, eu, sinceramente, iria no Barbosa. Tá em torno aí de 5 milhões e meio para 6 milhões de euros. Bem mais barato. A negociação com certeza vai ser bem mais fácil com o Botafogo, que a situação contratual é a mesma do Marlon Freitas, teria mais um ano de contrato. Então, assim, o Botafogo que não sabe como que vai viver o futuro aí, com essa confusão de John Texas e tal. Então, para mim, seria ideal trazer o Barbosa. Deixava o Nino lá, pegava o Barbosa, pagar bem menos, né? São 4 milhões de euros de diferença. Vamos dizer que o Barbosa viesse por 6. Nino, eles querem 10 para começar as conversas. Então, para mim, o Barbosa seria uma oportunidade bem melhor do que o Nino. Mas o Palmeiras está assim, que é o Nino de qualquer jeito. Enfim, falta aí essa nova proposta que provavelmente vai chegar nos 10 milhões. E aí a gente vai ver o que o Zenit vai fazer. Se ele vai topar ou se os 10 milhões era só para começar, né? Então, a parte da zaga é isso. A gente não adianta trazer o Joaquim, cara. Para mim, eu vou pedir para você que está assistindo o vídeo compartilhar com a gente aí nos comentários. Dessas opções, quem você traria? Eu, sinceramente, colocaria primeiro o Barbosa, depois o Nino. E hoje eu não contrataria o Joaquim porque, é o que eu falei, ele está no mesmo patamar do Bruno Fux. Então compartilha com a gente aí, nessa questão da zaga. Quem você acha melhor? Eu, como já falei, acho o Barbosa. Mas eu quero saber de você. E sobre o camisa 5, cara, eu sinceramente não conheço tanto o trabalho do Guido Rodrigues. Mas o Facincani, como tem todo esse trabalho também do futebol internacional, ele
já tinha classificado como se fosse uma excelente contratação. Só que aí tem essa briga, né? Tem o Atlético Mineiro, só que o Atlético Mineiro não tá com bala na agulha para disputar com a gente. Essa é a verdade. E aí vai depender da diretoria, né? Claro que tem o time lá de fora, né? Eu esqueci agora o time que ele falou, que quer a contratação dele também. Só que ele não vai ser protagonista. Se ele chega aqui no Palmeiras hoje, vai ser titular. Porque essa vaga tá carente, a gente tá sem isso. Então, assim, há grande possibilidade de o Palmeiras vencer, sim, a disputa tanto o Internacional quanto do Atlético Mineiro. E aí o que eu falo? Vai depender do nosso diretor, né? O Barros. Vamos ver quem vai ser o melhor. O Barros ou o que tá lá no Atlético Mineiro, é o Paulo Brax. Quem vai ter mais posição de convencimento? Porque, em comparação, o Atlético hoje não tem comparação com o Palmeiras. Esportivamente, com projeto, entendeu? Com finanças. Então, sim, sinceramente, vai depender do desenrolo, da boa comunicação para negociar esse jogador e trazer ele pro nosso Verdão. E aí, rapaziada, eu quero saber de você. Compartilha com a gente a sua opinião sobre tudo, sobre esses 5, sobre a zaga aí, quem você prefere, né, dos zagueiros colocado em questão, tá? Compartilha com a gente aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, que todos os dias, literalmente, a gente traz aqui um vídeo, um corte com muita informação do nosso Palmeiras. Você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. E para fechar mesmo, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação para trazer tudo para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.